Família, é o seguinte, sem muita enrolação, vou gravar esse vídeo aqui totalmente no improviso para ver se eu consigo fazer vocês entenderem o porquê a lei da atração não funciona, ou pelo menos o porquê que ela ainda não funcionou com você, o porquê que a lei da atração, da maneira tradicional, como te falaram que ela não funciona. Eu vou te explicar aqui como fazer técnica muito similar à lei da atração funcionar com você, vai te dar os mesmos objetivos finais, no caso, vai te fazer chegar nos seus sonhos, né? Porque no fundo, o que é a lei da atração? É fazer você ir em rumo aos seus sonhos, materializar os seus objetivos, certo? Então eu vou ensinar uma técnica para vocês que foi a técnica responsável a me tirar da merda há 5 anos atrás, onde eu ganhava um salário mínimo e meio, e me fazer chegar aonde eu tô hoje. Não tô aqui pra ficar falando de mim, não tô aqui pra ficar enchendo linguiça, falando historinha triste nem nada. Então vamos direto pro conteúdo que eu quero passar pra vocês. O que eu quero que vocês entendam? Primeiro, como que te pintam, entre aspas, a lei da atração? Vamos fazer aqui, ó, algumas camadas e vocês já vão entender, tá? Vamos supor que tem essas camadas aqui e a última camada, que é essa toda tortinha aqui, são os seus objetivos, certo? Seus sonhos. Essa paradinha aqui, né, ó, é a última camada, beleza? O que a lei da atração prega, ou que pelo menos a maioria da galera fala pra você fazer, né? E não que esteja errado, mas é a forma como você faz, vocês já vão entender. Não é uma novidade que pra você chegar nos seus sonhos, você tem que passar por diversas fases, tá vendo? Por diversos níveis, certo? Isso aqui é óbvio. Você não acorda do dia pra noite e fala, meu Deus do céu, pulei todas as etapas e agora eu tô vivendo a vida dos sonhos. Espero eu que, porra, isso seja óbvio pra todo mundo que tá me assistindo. E o que falam pra você fazer é, pô, faz aqui, ó, um quadro dos sonhos e coloca tudo o que você quer na sua vida. Carros, casa, ajudar sua mãe, ajudar seu pai, viajar, fazer isso e aquilo. Às vezes você tem um intuito ali, um objetivo de viver viajando, de se tornar um nômade digital. Não interessa quais sejam os seus objetivos. Falam pra você fazer o quadro dos sonhos, né? E ficar mentalizando isso todos os dias, de repente até fazer afirmações positivas acerca disso aqui na frente do espelho e já se sentir na posse de tudo aquilo e etc, né? Aposto que você já deve ter ouvido falar de tudo isso aqui que eu comentei agora. E eu não tô falando que está errado. Porém, isso aqui tem que ser totalmente segundo plano. Isso aqui, ó, é segundo plano. O seu foco não está em ficar visualizando isso aqui. Por que é importante você fazer, sim, o seu quadro dos sonhos, né, que eu acabei de falar? É importante por um único motivo. Para você entender o porquê que você vai fazer o que você precisa fazer todos os dias. É por isso aqui, certo? Você está fazendo tudo o que você vai fazer, né, o que você precisa fazer, porque você tem um destino claro a chegar. Você sabe muito bem o que você quer, você sabe a vida que você quer ter, certo? Ou pelo menos deveria saber. Para refletir um pouco nisso também, se não for o caso, tá? Se você ainda não souber exatamente, para pensar, tá? Que às vezes a gente vive tão automático que nem parar pra sentar e pensar como que você quer viver a vida, talvez você não tenha feito isso, de tão no automático que a gente vive. É normal, não é culpa sua, é como a gente foi criado, é como a gente foi condicionado a viver, sem pensar muito, né? Então, faz esse exercício, se você ainda não souber a vida que você quer levar, que você quer viver daqui a um tempo, faz esse exercício. Realmente, você vai visualizar, vai fazer o quadro dos sonhos se você quiser, porém, tá? Porém, isso aqui vai ser segundo plano. E eu já te explico aonde que deve estar, de fato, a visualização, esse exercício de foco, de visualização, aonde que ela tem que estar, já que não vai estar nos seus objetivos, nos seus sonhos. Eu vou te explicar com calma, porque a primeira instância pode parecer difícil. O seu primeiro foco de visualização tem que estar no processo, vou até escrever aqui, ó, no processo, o processo de conclusão do seu primeiro nível e assim por diante. Do seu primeiro nível, depois do seu segundo, depois do seu terceiro, até chegar nos seus sonhos. Então, ao invés de ficar se mentalizando e se visualizando em carrões e em mansões, você tem que se imaginar, se visualizar fazendo o que você precisa fazer para passar do primeiro nível. Ah, Alberto, o que é o primeiro nível? Aí vai ser
totalmente variável. Vamos supor que o seu objetivo aqui seja enriquecer com negócios digitais. Então, o seu primeiro nível vai ser o quê? Estudar sobre todos os modelos de negócio e escolher um modelo de negócio para seguir. Esse vai ser o seu primeiro nível. Então, aqui o seu foco vai ser totalmente em visualizar e se imaginar ali estudando sobre todos os modelos de negócio, vendo qual que é o ônus e bônus de cada negócio, vendo em qual contexto da sua vida você está hoje. Você tem muito dinheiro? Você tem pouco dinheiro? Você tem muito tempo? Você tem pouco tempo? Qual que será o negócio digital que mais se enquadra com o seu contexto atual? Você vai imaginar, você vai mentalizar tudo isso. Perceba um adendo aqui. Eu não estou falando para você se imaginar já lá direto aqui, ó, no seu primeiro milhão, com os milhões na conta bancária, com os carros, nem nada. Eu não tô falando para você fazer isso. Até porque, vamos fazer um exercício rápido. Se eu falo para você assim, cara, se imagina aí, podendo dar o melhor, tudo do melhor para sua mãe, podendo dirigir os carros que você sonha, podendo viajar todo dia, qualquer hora, fazendo o que você quiser da sua vida. Qual que é a sensação que você tem? Óbvio que é uma sensação boa e tal, mas no fundo, eu aposto com você que você tem um sentimentozinho de não acreditar que você é capaz de chegar lá, de não... Algo como se fosse muito distante ainda pra você, não é? Você concorda comigo? Você tem essa sensação no fundo? Não é algo meio distante ainda pra você? E é aqui que tá o problema, é aqui que começam as explicações. É muito legal você visualizar tudo isso, aonde você quer chegar, os seus sonhos. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque se você foca só nisso e foca nisso como foco principal, como primeira instância, cara, você não vai sair do lugar. Porque o seu cérebro nem acredita que você pode chegar lá ainda, de tão distante que você tá. Se você tiver num dos últimos níveis hoje, se você tiver, ó, aqui, se você tiver aqui, ó, beleza. Você vai falar isso, você vai focar nisso, você vai mentalizar isso, e, cara, você vai ter um outro tipo de sensação, você já vai estar perto de chegar ali. Então o seu cérebro ele já encara como algo muito mais próximo, muito mais real. Ele vai te empurrar ali de fato para você chegar na última camada, que são os seus sonhos, viver a sua vida dos sonhos. Mas porque você já está próximo. A realidade aqui da maioria que está me assistindo é, cara, vocês estão muito provavelmente nos primeiros níveis aqui, ó. Vocês estão, se não no primeiro, vocês devem estar no segundo ou no terceiro. Ainda está um pouco longe. O seu cérebro ainda pensa ali que é muito irreal, que está muito distante. E essa distância, ela se agrava quando você tenta ficar pensando já direto no objetivo principal, no objetivo final. O abismo ele vai cada vez mais aumentando, ficando mais fundo. Se você continuar fazendo dessa forma convencional que eu falei para vocês, de pôr em primeiro plano os seus sonhos. Então, faz isso que eu falei, foca em imaginar você concluindo o processo para passar de nível, tá? E assim por diante. Óbvio, isso aqui sempre tem que estar muito claro para vocês, os seus objetivos finais. Isso aqui tem que estar muito claro. Senão também você vai estar totalmente sem rumo. Porém, não é o que você tem que ficar ali se imaginando todo dia. Pensa numa peça de teatro. Você vai na peça de teatro para ver os atores ali, para ver de fato a peça, ver o que eles estão fazendo, o que eles vão falar e etc, certo? E aí, se você der uma olhada no fundo da peça, normalmente vai ter, sei lá, uma cortina vermelha lá no fundo, assim, vai ter uma cortina vermelha, certo? Ninguém fica focando no fundo, ninguém fica focando na cortina vermelha que tá lá atrás. Você não paga pra ir numa peça de teatro pra ficar vendo a cortina vermelha que tá de fundo, certo? Você paga pra ver o que tá rolando ali na frente, certo? Então aqui, nessa analogia, do jeito que a técnica realmente funciona essa cortina vermelha, ela vai ser os seus objetivos finais. Você não deve focar nela como primeira instância. E a peça de teatro, os atores, etc., é a conclusão do processo para você passar de nível. É isso. Você deve focar aqui, beleza? E obviamente não só focar, não só mentalizar, não só se imaginar, executar também, é óbvio, tá? Senão você nunca vai passar de nível, fechou?